Muito boa noite. Para você que vai assistir a gravação, que está assistindo a gravação, boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Bianca, se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora. E hoje a gente vai falar, eu separei um conteúdo que eu acredito que vai deixar você com a pulga atrás da orelha, mas no bom sentido. Que a gente está vivendo um tempo de ruptura, de mudanças, né? E o que essas mudanças efetivamente representam na nossa área de atuação, né? Que é beleza e estética. Então, no conteúdo de hoje, eu vou falar com você sobre a maneira mais lucrativa de você atuar nessa área. Então, é o seguinte, existem 3 maneiras possíveis de se trabalhar na área da beleza estética. A primeira é a mais difundida, é a mais comum e é a que a grande maioria das pessoas trabalha. A grande maioria das pessoas atua dessa maneira, que é através da formação técnica. Então, muita gente entra na profissão, entra no mercado através da formação técnica, seja como cabeleireiro, manicure, depiladora, né? Mas muito provavelmente você se especializou em determinada área, né? Em uma área específica. E aí você atua nisso, então você sempre procura atualizar e melhorar a sua técnica baseado nessa especialidade que você escolheu. Então, essa primeira maneira da gente atuar no mercado da beleza estética é através do conhecimento técnico. O que acontece é que, se a gente for enxergar isso como uma pirâmide, essa é a base da pirâmide, ou seja, a parte mais larga. A base da pirâmide vai ser mais habitada, a população é maior, né? Tem muito mais gente com conhecimento técnico no mercado da beleza do que no próximo nível, que eu vou falar qual é. Então, a concorrência no nível técnico é muito maior e o potencial de você realmente se diferenciar diminui drasticamente, porque fica quase impossível você diferenciar uma vez que você está seguindo um padrão, né? Você está seguindo um status quo, um modus operandi, né? A segunda maneira de você atuar no mercado da beleza estética é sendo um profissional que cria tendências. Então, digamos que você desenvolve uma maneira, uma técnica, ainda, né, falando de técnica, você desenvolve uma forma de obter um tipo de resultado. E aí você cria uma tendência, e aí esse resultado que você desenvolveu é um tipo de técnica, de processo que as pessoas vão replicar, né? Talvez você acabe até se tornando alguém que vive de ensinar as pessoas a fazerem essa técnica que você descobriu, que você criou, né? Então, isso, por exemplo, quando eu era maquiadora, acontecia muito da gente fazer cursos de outros maquiadores, a gente se formar na técnica de outros maquiadores porque achava interessante, né? A maneira, um esfumado, tinha aqueles artistas que eu era apaixonada e aí eu já fiz várias viagens para poder me formar e me especializar naquela técnica específica. Porém, esse ainda é um mercado que você vai encontrar, sim, concorrência e resistência, justamente porque também estamos falando de técnica, também estamos falando de um trabalho manual. Então, se alguém se esforçar muito, essa pessoa pode conseguir te copiar e fazer um trabalho muito similar ao seu, né? Ou então, ela pode fazer o seu curso e aprender ipsis literis a sua técnica e às vezes até superar, né? Como eu já dei aula de maquiagem e já vi alunas minhas maquiarem muito melhor do que eu. Então, isso também acontece. Mas existe o topo da pirâmide, né? São os profissionais realmente diferenciados. E esse tipo de profissional dificilmente vai ser copiado. E é sobre esse tipo de profissional, esse tipo de conhecimento que eu vou falar com você hoje, nesse vídeo, nessa live. E que vai representar mais lucro para o seu salão. Porque se você desenvolver a habilidade para estar no topo, ou seja, para superar a base que é técnica, superar as tendências e as técnicas mais específicas, né, que durante um tempo até viralizam, e chegar aqui, é aqui que você vai nadar de braçada, porque dificilmente você vai ser copiado.
E meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, né? Que como que eu faço para desenvolver essa habilidade, né? Como é que eu faço para atuar no mercado da beleza nesse nível, nesse novo padrão? Eu vou falar para você. Mas antes, você que está no YouTube, no Facebook, não esquece, salva para você assistir mais vezes, dá o seu like, por favor, compartilha com quem você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo, me ajuda a divulgar, tá bom? Vamos fazer esse negócio chegar no maior número de pessoas possível. Então vamos lá, e não precisa ficar com medo não da concorrência, tá? Não precisa guardar o conteúdo para você falar assim, eu não vou compartilhar com ninguém não, porque eu achei isso muito legal e eu vou usar só pra mim. Não te preocupa, porque esse tipo de conhecimento que eu vou compartilhar com você e que eu já tenho compartilhado, quando você colocar em prática, mesmo que você siga a minha metodologia e outra pessoa também siga, não vai ser do mesmo jeito. Você pode ter certeza disso, tá bom? Então fica fria, pode compartilhar que ninguém vai copiar você não, a não ser que você fique na base da pirâmide. Então, se antes, né, antes o que eu quero dizer, a gente está vivendo, como eu falei no início, um momento de ruptura. As coisas, mesmo que a gente não queira, estão mudando e vão continuar mudando. E será que a gente está preparada? Será que você está preparada para essas mudanças? E que mudanças são essas? Né? Se antes a gente tinha um padrão de atuação no ramo da beleza que era você tem que se adequar para então se destacar, né? Então, basicamente, a gente tinha que encontrar padrões, né? Encontrar a técnica ideal, o equipamento ideal e aquilo que na nossa mente traria o grande diferencial do nosso negócio e que na realidade não era assim, né? Que daqui a pouco estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu sempre gosto de contar as minhas histórias e as minhas experiências para ilustrar esses estudos que eu trago para você entender. Por exemplo, não sei se você lembra que lá em 2014, eu acho, 2014, 2015, tinha aquele aparelho que aparava só as pontas duplas do cabelo. Eu não lembro o nome agora, mas era... Eu não lembro, depois eu vou até procurar. Eu sempre penso em alguma coisa e depois eu não lembro, né? Mas se você lembrar, me fala aí, que eu deixei os comentários abertos, pode me falar. Era um aparelho, parecia uma chapinha, mas ele tinha um compartimento acoplado. Jussi! Seja bem-vinda, um beijo pra você. Aí ele vinha com um compartimento acoplado e a gente pegava aquele negócio, colocava assim no cabelo e ia passando e ele tirava a ponta dupla. Não tinha na época no Brasil, eu lembro que eu tinha visto isso na internet e ainda não tinha nenhuma marca tipo Polishop que tivesse imitado. Depois até a Polishop trouxe esse negócio pro Brasil. E aí eu queria aquele negócio, porque eu achava que aquilo ia fazer bombar meu salão. E no final das contas, o que aconteceu? Uma outra dona de salão acabou conseguindo trazer de fora e aí ela tinha o tal do negócio antes de mim. Eu fiquei passada, chocada, fiquei triste pra caramba porque eu queria aquele troço. Então a gente fica sempre achando, né, que são essas coisas que vão fazer de fato o diferencial. E aí, o que acontecia? Era essa corrida. Quem que vai comprar o negócio primeiro? Quem que vai jogar isso primeiro no mercado? Onde que as clientes vão experimentar as novidades primeiro? E aí, então ficava essa corrida, né? A gente ficava desesperada porque queria trazer diferencial para o mercado, mas o diferencial era sempre isso. Ou era um aparelho novo. Eu lembro também quando eu inventei, eu contei isso no outro vídeo, que eu inventei um protocolo de spa dos pés e depois estava todo mundo querendo imitar o tal do protocolo, né? Viram que estava me dando lucro, estava me dando visibilidade, meu salão estava, entre aspas, bombando, porque estava, né? E aí as pessoas queriam copiar o método, queriam copiar aquilo que estava dando certo. Então, basicamente, esse é o modus operandi do mercado de beleza. Você tem que se adequar, né? Você sempre está buscando diferencial fora e aí você tenta depois se diferenciar. Então, resumindo, faça igual todo mundo e fique pelejando para se destacar. E depois fica pelejando, se matando para tentar fazer o cliente reconhecer você como o melhor. Agora, cá entre nós, como é que eu ia apresentar algum tipo de diferencial no meu salão, digamos com esse aparelho que tirava pontas duplas, se depois de um tempo, poucos meses depois, o negócio chegou no Brasil e estava todo mundo usando? Quer dizer, não era mais um diferencial.
Aí eu tinha que ficar procurando o próximo diferencial, ou seja, o próximo lançamento, para que eu pudesse sair na frente, para daí, durante pelo menos um período, eu me destacar e fazer com que as clientes voltassem para mim, entre aspas, né, ao invés de ficarem circulando por onde tivesse novidades. Isso é muito cansativo, não é sustentável, não é rentável, porque afinal de contas você está o tempo todo investindo em coisas, você precisa comprar coisas para trazer cliente, né? Tudo bem, é um investimento, você não vai deixar o seu espaço ficar defasado, mas uma coisa é você ter um espaço atualizado, você ser uma profissional atualizada, e outra coisa é você ficar o tempo inteiro nessa onda, sabe? Mas então, esse era o padrão, né? Esse mas vai deixar de ser. Então, mesmo que você não queira, né, fazer a diferença nesse sentido, o que acontece? O foco não está mais na gente, o foco não está mais no salão, o foco não está mais nos produtos. Que outro exemplo aqui? Você compra um kit maravilhoso de algum produto importado, que a gente adora um produto importado, né? Já cheguei aqui, vindo dos Estados Unidos, com 2 malas só de shampoo, condicionador, máscara e tudo que era coisa que não tinha no Brasil. E aí a gente tinha que viajar para trazer, né? O foco não está mais nisso. Não é que você vai deixar de trazer inovação em tecnologia para o seu salão. O que eu quero dizer é que o salão do futuro, ele tem uma mentalidade diferente. Logo, os profissionais do salão do futuro também são diferenciados e têm uma mentalidade diferenciada, né? Tem um comportamento diferenciado. E que comportamento é esse? É um comportamento que não está mais voltado para si. Não é só melhorar a estrutura, não é só aprender novas técnicas e se especializar cada vez mais naquilo que você faz. É também, e se não principalmente, né, para você se destacar, é ter o seu foco voltado para o cliente. Tem um livro que fala sobre a história da Amazon, né, acho que é a biografia do gestor da Amazon, do fundador da Amazon. Eu não tenho certeza, eu não li esse livro. Eu vi uma outra pessoa que eu sigo falando sobre isso e eu achei interessante. Não sei se vocês conhecem a Camila Farani. E aí ela fez um curso ano passado e eu participei e daí eu fiquei com isso na minha cabeça. O que o cara fez? Ao invés dele criar um processo e produtos e depois criar estratégia, cria o produto ou o protocolo ou o serviço, enfim, e aí depois você vai e trabalha estratégias para colocar esse produto no mercado, para daí você convencer as pessoas de que elas precisam daquilo. Basicamente é assim que a gente atua no tradicional, né? A gente vai, se forma na escola técnica de beleza e estética, para daí a gente adquirir os produtos e os equipamentos que são necessários para que a gente seja inserida no mercado, para daí a gente começar a procurar o nosso grande diferencial para a gente conseguir se conectar com o cliente e aí ficar a vida se esforçando para fidelizar esse cliente que não vai ser fidelizado nunca, de jeito nenhum, porque nessa onda, cada vez que alguém criar um protocolo novo ou surgir um produto novo, um equipamento novo, óbvio que as pessoas vão querer fazer parte disso, né? Então, automaticamente, se o seu vizinho traz alguma coisa diferente, como aconteceu na situação que eu te contei agora, as pessoas vão querer experimentar isso, é normal, é natural, né? Claro que vão ter aquelas clientes que não vão te deixar nunca, jamais, em tempo algum. Mas a grande maioria não é assim, né? E como eu já falei do 80-20, 80% das suas clientes vão ficar flutuando por aí, né? E 20% é que vão se manter fiéis, né? E que vão significar a maior parte do seu faturamento. Então, você precisa entender que essa mudança vai representar justamente isso. A gente tem que entender quem é o cliente que a gente está trabalhando, né? Primeiro, onde que o seu espaço está inserido, com que tipo de público genérico você está trabalhando. Para daí, quando você tiver com um cliente por vez, você entender quem é aquele indivíduo, né? Olhar para cada cliente especificamente como indivíduo.
Tá, tudo bem, você pode até falar assim pra mim, ai, nossa, Bianca, legal, você tá querendo dizer o quê? Que eu vou ter que agora adivinhar o que as pessoas querem e oferecer pra elas antes delas me pedirem? Exatamente. O nosso papel no Salão do Futuro é, sim, nos anteciparmos aos desejos das clientes antes mesmo delas identificarem. Porque o que acontece? Nem sempre, né, a gente tem a capacidade de verbalizar os nossos desejos, as nossas ansiedades. Então, um profissional de beleza do futuro vai se conectar com essas necessidades e vai conseguir extrair isso da cliente, mesmo que ela não verbalize. E você vai conseguir se conectar com ela de uma maneira que sim, vai parecer que você tem um superpoder, você vai conseguir olhar para a pessoa, bater o olho e saber exatamente com quem você está lidando e adequar a sua comunicação e a sua linguagem para aquele perfil de pessoa, para aquele perfil de cliente. Eu sempre falo aqui sobre energias, né? E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, a gente não tá mais, a gente não vai mais fazer aquele caminho tradicional que é: faço a minha formação técnica, compro os equipamentos e os produtos necessários, o top de linha, o último lançamento, para aí eu ter que estudar marketing ou contratar alguém para fazer a minha gestão de mídias sociais, né? E fazer mais e mais investimentos até eu conseguir chegar de fato na cliente, sem a garantia de que eu vou conseguir fidelizar esse cliente. Agora a gente faz o contrário, a gente entende quem é o cliente e como a gente pode ir de encontro com as necessidades dela através do nosso conhecimento. E quiçá você fazer isso até mesmo antes de escolher exatamente quais vão ser os produtos, protocolos e tecnologias que você vai trazer para o seu espaço. Assim você vai ser muito mais assertiva, né? Entender o cliente, o foco no cliente. Né? E eu já coloquei, tem inclusive um post no meu feed do Instagram que eu falo sobre isso, que o cliente é um ser humano. E por mais que pareça óbvio o que eu tô falando, a gente se esquece disso. Que a gente fica tão focada, né, na questão de cabelo, tipo de pele, vou maquiar, que tipo de pele que é, que tipos de produtos que eu vou usar, um cabelo, o que vai ser feito? E a gente esquece que essas partes fazem, essas pequenas partes, né, elas compõem um ser humano completo, com alma, espírito e corpo, e que sente medo. E basicamente os nossos maiores medos são confrontados quando a gente está na cadeira do salão, a gente está olhando no espelho. E aí, se você é alguém que está conectado, você vai saber identificar esses medos e ajudar a sua cliente a baixar a guarda, a ficar menos resistente, né? E a confiar em você. E olha, não tem coisa mais importante na área da beleza do que a confiança, né? Basicamente é disso que a gente vive, não é de trazer beleza, mas é de estabelecer uma relação de confiança com os nossos clientes, para que elas voltem e principalmente para que elas se sintam bem. Então, o que faz determinado tipo de cliente se sentir bem? Eu tenho que adivinhar literalmente o que é, né? E ajudar essa cliente na caminhada dela. Eu não sei se você é nerd, mas eu me descobri nerd nos últimos tempos. E fissurada na saga de Star Wars. E o meu personagem favorito é o Mestre Yoda, porque eu acho ele excêntrico, eu gosto disso nele. Embora em alguns episódios eu ache ele meio condescendente, mas enfim. E aí eu acho interessante o seguinte, que normalmente o sábio, né, aquele que ajuda o herói na jornada dele, é alguém que, na verdade, ele não fica enfiando coisas na pessoa, ele tira coisas da pessoa, né? E o Yoda lá com o Luke Skywalker, ele ajudava o Luke Skywalker a descobrir o próprio potencial. Então ele não ficava ali despejando conceitos e frases de efeito e falando pro Luke Skywalker como é que ele tinha que ser, como é que ele tinha que pensar e o que era melhor para ele. Não, através das próprias experiências, ele ia trazendo esse ensinamento, né? E se tornou um mestre que estava ali para apoiar o herói, né, no caso, na jornada dele. O nosso papel é ajudar a nossa cliente na jornada dela no encontro com o espelho, né? Então, a nossa função não é ficar insistindo e eu sei que a gente precisa vender, tá bom? Eu não tô ignorando esse fato de que a gente trabalha com vendas. Eu sei disso, sei muito bem disso. Porém,
A gente também quer um negócio que seja sustentável, que a longo prazo essa cliente continue voltando. E não só ela volte, mas traga outras pessoas com ela, né? Então, para estabelecer essa relação de confiança, eu não posso forçar a barra. Eu preciso ficar de boa, entender essa pessoa e ajudá-la a extrair a beleza dela, né? Então, eu não vou impor as minhas técnicas, não vou impor os meus produtos. Pelo contrário, eu vou me conectar com essa pessoa, vou entender o que ela precisa, que ela ainda não sabe, mas eu sei, porém eu vou propor de uma maneira que não seja invasiva, porque eu vou me conectar com a linguagem dela, certo? Então, esse novo momento que a gente está vivendo, eu acredito que ele é especial para que a gente repense essas estratégias, né? Para que a gente quebre os paradigmas do mercado da beleza e justamente entregue mais valor. E quando você entrega mais valor, a consequência disso é mais lucro, claro, né? O seu negócio vai começar a criar um impacto verdadeiro na vida das suas clientes e fatalmente, ou fatalmente não, que fica meio estranho, mas assim, consequentemente, você vai conseguir fidelizar mais e olha, agindo assim, você vai ter menos estresse, inclusive. Então, o momento que a gente está vivendo é de trabalhar com empatia em primeiro lugar, né? Se colocar no lugar da cliente, entender as dores dessa cliente e ajudá-la a baixar a resistência, a baixar a guarda, né? Tirar dela os medos, os complexos, para que você possa fazer propostas que ela aceite, né? E se não aceitar, que pelo menos ela seja mais flexível e confie no que você está falando. A gente precisa ter inteligência emocional, ou seja, gerir as suas emoções, né? Às vezes a gente fica muito no ego, né? A gente fica muito à flor da pele porque nós somos artistas. Nós que trabalhamos na área da beleza somos artistas. E muitas vezes a gente tende a valorizar muito mais a nossa necessidade de expressão artística em detrimento da vontade do cliente. Então, ao mesmo tempo que o cliente é o alvo do nosso serviço, da nossa arte, ele passa a ser também um obstáculo para que a gente consiga se expressar, né? Mas quando você faz essa ligação, o que vai acontecer? Você vai ser capaz de atender aos desejos, as necessidades e os bloqueios, tirar os bloqueios dela, enquanto você expressa a sua arte com as propostas que você vai fazer, que vão exatamente ali no ponto-chave, no ponto crucial dessa pessoa que você está atendendo. Então, você não vai sair perdendo, pelo contrário. Ela vai te dar a oportunidade de propor soluções para aquilo que ela deseja, né? Ela vai confiar em você a ponto de, inclusive, permitir que você crie algo novo que ela nunca experimentou, né? Dependendo do perfil dela, ela pode experimentar alguma coisa nova na vida dela. Pode ser um corte radical, uma cor radical. Eu não sei o que você vai propor, mas basicamente você vai conseguir criar uma relação de confiança a ponto dela descansar enquanto você faz a sua arte, o seu trabalho, o seu show. Então, para surpreender efetivamente a sua cliente, você precisa, né, repassando, desenvolver estratégias com foco nas necessidades individuais, né, de cada pessoa e desenvolver soluções com foco no indivíduo, né, e estudar o comportamento dessa pessoa e as suas necessidades. Calma, você não precisa virar um repórter do National Geographic que você vai ficar escondida atrás de uma moita com um binóculo, observando a cliente da hora que ela entra no seu salão até a hora que ela sai do seu salão para você entender quem ela é. Vou te falar uma coisa, agora você vai surtar. Você consegue fazer isso em menos de 5 segundos, tá? Se você tiver a habilidade certa, em menos de 5 segundos você já faz essa análise e já consegue criar o rapport com ela. Então, você precisa desse conhecimento para se antecipar, né? Para criar estratégias daquele jeito que eu falei, ao contrário, é primeiro o cliente. Cliente, perfil do cliente individual, não é o perfil geral, você não está falando de, eu atendo mulheres de classe XYZ, de idade de tal a tal, não, você está falando do indivíduo, como é que ela chama? Né? Você quer conectar? Primeiro, você tem que saber o nome da pessoa, né? Chama pelo nome, mas você pode ir além. Depois que você chama pelo nome, você vai descobrir quem que ela é. Talvez você descubra antes mesmo dela saber. Mas,
A gente só fala para a pessoa a respeito do perfil dela se surgir a necessidade, se ela der essa abertura, pelo amor de Deus, não vai ficar falando, porque você tem um perfil assim, né? Não, gente, isso é para você. É para você melhorar o nível do seu atendimento, não é para você ficar fazendo análise e jogando na cara da pessoa coisas e conhecimentos que ela ainda nem tem sobre si mesma, talvez não tenha. E mais importante do que isso, a primeira pessoa que tem que passar por essa análise é você, né? Porque para você gerir as suas emoções, como é que você vai fazer isso se você não tem a menor noção de como você funciona? Então, às vezes, você é uma pessoa super irritada, impaciente, ou uma pessoa mais quieta, apática, ou uma pessoa que fica guardando as coisas dentro de você, uma insegurança, né? Então, você precisa se entender. Porque senão, o que vai acontecer? Você se perde. Como é que você vai se conectar com a pessoa? Se você vai conectar duas coisas, né? Elas estão separadas. Então, você tem que ser inteira para se comunicar com o ser inteiro. E aí, vocês criam essa ligação. Então, você precisa usar esse conhecimento, em primeiro lugar, para entender quem você é, né? Antes de ficar por aí também fazendo análise dos outros sem a pessoa, sem a ocasião ser oportuna para isso, né? Então, eu sempre falo, né, das energias e aproveitando o gancho, né, de você fazer essa ligação com as pessoas, com as clientes, né? Então, como é que você vai identificar em poucos segundos? Que benefício isso vai trazer para o seu trabalho? O fato é o seguinte, né? Eu falo das energias, então, qual é o tipo de energia que essa cliente tem? Nas formas, nos gestos, né? No tom de voz, tudo isso é linguagem não verbal. Então, é isso que você vai aprender a analisar. E aí, você vai perceber se, por exemplo, essa cliente, ela é clássica e conservadora. Se ela for clássica e conservadora, você vai fazer propostas dentro desse perfil. Você não vai agredir sua cliente trazendo alguma coisa radical, né? Você vai invadir o espaço dela. Ou talvez ela seja alguém que aparentemente é muito reservada, mas no final das contas ela tem abertura para o novo. Ela é uma pessoa que está disposta a experimentar alguma coisa nova, né? Então você pode observar além da capa. Você tá vendo que ela é quietinha, que ela parece uma pessoa até meio desanimada, mas no final das contas, se você souber fazer a leitura, você sabe que você pode propor coisas para ela que ela vai aceitar, ela vai ficar à vontade, né? Existe esse perfil. Ou tem aquela que topa tudo, não pensa para gastar, tudo que você oferece ela quer, só que tem um porém. Essa cliente vai ser o tipo que a primeira novidade que tiver no outro salão, ela vai também. Então, ela fica sempre o tempo todo atrás de novidades. Ao mesmo tempo em que ela tem abertura, ao mesmo tempo em que ela topa propostas, né, ao mesmo tempo que ela não tem pena de gastar dinheiro, ela também não fideliza. Dificilmente ela fideliza, a não ser que você use as estratégias certas. Ou também, se você for um profissional capaz de adivinhar quem é o seu cliente, né, você vai perceber que vai ter uma que é super comunicativa, ela se expressa bem, fala bem. E aí você pensa, né? Nossa, que pessoa agradável, interessante. Só que se você não souber discernir, você não vai saber que de repente ela é um tipo que sabe exatamente o que quer e quer exatamente aquilo que ela está em busca. E não vai aceitar nada que não seja aquilo que ela já decidiu na cabeça dela. Então você vai perder o seu tempo, você vai achar que ela é super legal, super bacana, super acessível, porém ela não vai aceitar e você vai ficar ali e vai chegar um ponto que ela vai ficar irritada com você, porque você vai estar insistindo e meio que entrando em embate com ela, né? Querendo dizer assim, olha, mas eu sei o que é melhor pra você. Ela vai dizer, mas eu sei o que é melhor pra mim. E aí você vai evitar esse tipo de situação se você souber quem é essa pessoa, só de olhar pra ela. Então, quando você pernilongo. Quando você chega nesse nível, né, como as pessoas chamam, né, de estado da arte, quando você chega no estado da arte do atendimento ao cliente no salão de beleza e no espaço de estética, então você chegou no topo da pirâmide, num espaço que é amplo, porque pouca gente chega até aqui, né? Não são muitas pessoas, porque vai exigir de você disciplina e intenção. Então não vai mais ser aleatório, não vai mais ser intuitivo, né? Como a gente costuma trabalhar na área da beleza, né? Você pensa lá na hora, você propõe na hora, você vê na hora. Não.
Você vai ser uma pessoa que tem a disciplina do estudo, né? Porque isso você aprende com a prática, precisa ser praticado. E você vai ser uma pessoa que cada trabalho que você for fazer, você vai implementar, você vai entregar uma intenção conectada com os desejos, com as dores da sua cliente individualmente. E o que isso vai fazer? Você vai fazer com que essa pessoa confie cada vez mais na relação que vocês têm, né? Mas para que isso aconteça, óbvio que você também precisa dominar a parte técnica. Como eu falei, é uma escalada. Então, você não chega aqui em cima sem ter passado pelos outros níveis, ou seja, você precisa dominar a sua técnica. Você precisa ser uma artista completa, uma profissional completa. De outro modo, você não vai conseguir entregar esse nível espetacular de criatividade, né, de serviço, porque é uma conexão emocional, você vai entender o cliente, porém o seu objetivo é entregar um resultado. Essa pessoa vai ter que se olhar no espelho e ver o que você fez. Então você precisa dominar a técnica, né? Mas você vai chegar além, você vai entregar para ela algo que nem ela mesma sabia que queria. Então você vai... Eu já vi demais cliente falar assim: nossa, eu nem falei direito o que eu queria, parece que você adivinhou. Essa é a frase que vai dizer para você que você chegou num padrão diferenciado no seu oceano azul na área da beleza. E independente do perfil da cliente, né, o fato é que o novo consumidor, né, a gente está mudando, todas essas mudanças estão alterando também os nossos hábitos de consumo. E a nova consumidora, ela não está mais atrás só de uma simples entrega de produtos e serviços, né? Ela quer uma experiência, ela quer alguma coisa que transcenda, que seja entregue num nível superior. E eu acredito que na nossa área a gente está com a faca e o queijo na mão, né? De entregar essa experiência. Claro que envolve muitas outras coisas, né? Por exemplo, faz parte da experiência do cliente a localização do seu salão. Se é de difícil acesso, se é de fácil acesso, se você tem estacionamento perto ou dentro ou não tem, a pessoa tem que estacionar em outro lugar. Tudo isso faz parte, né? Não é só quando ela senta na cadeira. E essa leitura que eu tô te falando, esse adivinhar quem é a pessoa, entender e se conectar, pode acontecer logo na recepção. Você treinar a sua equipe de recepção, no caso, se você tem um espaço maior com pessoas trabalhando para você, né, uma equipe, treinar a sua equipe para fazer essa conexão já na recepção, né? E aí, para cada profissional com quem ela vai passando nessa experiência, que você vai desenhar o trajeto dela, né? A jornada dela dentro do seu espaço. Então, para cada etapa dessa jornada, você vai criar uma nova conexão dentro do universo individual dela. Então, se você fica, né, se a gente fica muito focada o tempo todo em produtos, processos e técnicas, a gente nunca vai passar para esse nível superior, para o próximo nível, onde não tem tanta concorrência. Aliás, nem tem concorrência, sabe por quê? Eu vou te falar por que não tem concorrência no topo. Não é porque está no topo, não. Esquece essa história de verticalidade, não. O topo é só uma maneira de mostrar para você processos em etapas, por assim dizer, né? O que vai acontecer é que você vai se conhecer também. E aí, a partir do momento que você se conhece, o seu serviço também vai ter a sua impressão, vai ter a sua digital, vai ter a sua marca pessoal. E isso é uma coisa que as pessoas não vão poder imitar. Podem imitar a sua técnica, mas o cliente já não está mais atrás só da técnica, você entende? Olha que coisa maravilhosa. Técnica, produto, qualquer um pode entregar, mas o jeito que você faz é só você. Então você precisa se conhecer e entender como é que você pode atuar no seu melhor e ninguém vai te parar, ninguém vai te segurar. Esse é o grande diferencial. E o que você vai precisar, né? Que tipo de ferramenta? Você precisa basicamente do seu cérebro, você precisa usar a sua inteligência, você precisa desenvolver o seu intelecto. Você precisa desenvolver suas habilidades de comunicação, você precisa desenvolver a sua capacidade de observação, né? De não ficar também, eu tô com a palavra em inglês de novo, gente. Eu acho tão chato quando acontece isso. Consciente, a palavra em inglês é aware, consciente. Você precisa estar consciente do ambiente, não ficar distraída.
ou dentro da sua cabeça, ou distraída com qualquer outra coisa fora, né? Então, entender como é que você pode melhorar, como é que você pode ser uma profissional, uma pessoa melhor para ser uma profissional melhor, né? Porque muito do nosso trabalho depende também da nossa própria identidade. Eu não sei quanto tempo eu tô aqui, gente. Eu não sei nem se já passou da hora. Eu sei que não chegamos nem na metade. Esse conteúdo é muito maravilhoso, é muito extenso, né? Eu gostaria de falar muito mais coisas para vocês, né? Mas pra gente fechar aqui esse raciocínio, a imagem de uma pessoa precisa expressar a identidade dela. E quando você for capaz de entregar isso para as pessoas, ou seja, entender quem ela é e entregar isso para ela de maneira visual, então você conseguiu encontrar o seu oceano azul, né? Onde não tem tanta, não tem concorrência, não tem tanta, não, eu preciso tirar isso da minha boca. Não tem concorrência, porque o que é único não é comparável, né? Então, quando você tira o foco do que é processo, você consegue entregar um resultado autêntico, né? Vai ter a sua identidade unida à identidade da cliente. Olha que coisa linda, gente, né? E é isso. Seu trunfo, basicamente, vai ser hiper personalizar o atendimento, que é a próxima tendência de mercado. Se você for estudar marketing 5.0, você vai ver que a experiência do cliente vai resultar num nível impressionante. Sem conexão humana, sem coraçãozinho colado, o meu coração com o seu coração, não tem serviço, né? Não tem diferencial de mercado. A gente precisa aprender a se relacionar, a entender as nossas características, a ter inteligência para lidar com as nossas características e as características do outro, né? E é isso, gente. Eu vou encerrar por hoje, mas o que eu quero te falar é que para construir um negócio de sucesso, para se diferenciar de fato no seu mercado, você precisa saber quem você é, por que você faz o que faz e entregar o seu melhor para o seu cliente, tá bom? A gente se vê no próximo. Um beijo!